Num tempo em que a tecnologia envolve cada vez mais o nosso dia-a-dia, o volume de lixo eletrónico está a aumentar e o cenário futuro não é animador. No entanto, há empresas que dão uma importante ajuda ao meio ambiente. Olá a todos! Está no ar mais um episódio de Viseu Excelente. Fundada em 2000 em Tondela, a Interrecycling foi a primeira empresa de reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos da Península Ibérica e a quinta a nível europeu. Com 20 anos de história e um percurso de crescimento sustentado. É tudo isso que vamos conhecer. A ideia nasceu foi o meu irmão mais velho, o Bruno, ainda enquanto estudante, que já finalista da licenciatura, que teve a ideia, porque nesse final dos anos 90, todas as legislações ambientais e o início das regras ambientais que têm estado a vigorar estes anos todos, portanto, começaram a ser anunciadas nisso, e onde os países, Estados-membros da Europa, tinham esses espaços e essas atividades para iniciar. Aliás, são 20 anos, uma parte que foi em 99, que Portugal encerrou a última lixeira sem ser, portanto, em condições técnicas e controladas. A Interrecycling está preparada para reciclar 5 das 6 categorias que compõem os resíduos elétricos e eletrónicos, como por exemplo o frigorífico, a máquina de lavar, o telemóvel ou a batedeira. Isso é organizado e recolhido através das câmaras municipais, dos pontos de vendas de equipamentos novos, que quando trazem a casa também recolhem e levam o que está variado ou que é para ir para reciclagem. E, portanto, isso tudo é organizado de acordo com o que a diretiva europeia preconizou, porque depois há as associações que fazem essa gestão entre os produtores e os consumidores e os recicladores. Integral Solutions representa o parque industrial da Interrecycling, com uma área total de 100 mil metros quadrados, atualmente com cerca de 65 mil metros quadrados ocupados. Essas marcas são divisões operacionais e organizacionais da empresa. Portanto, uma está especializada em vidros, a outra está especializada em plásticos, a outra está mais especializada em metais e outros produtos que temos na calha de investimentos e de expansão, que é a ver com as frações subconsequentes dos resíduos. Quando foi fundada a empresa, foram investidos perto de 5 milhões de euros. Hoje, já totalizaram os 20 milhões. Como em todos os percursos, há sempre imprevistos e os 2 incêndios por que passaram obrigaram a pesadas reestruturações. O nosso percurso, em 20 anos, eu diria que tivemos 15 onde rigorosamente nada acontecia nesse campo. Obviamente que como diz a expressão, não é? Depois do assalto, trancas à porta, e nós fizemos o mesmo, tendo feito um investimento de perto de 700 mil euros em medidas de proteção, fundamentalmente por causa das zonas de armazenagem, porque já têm alguma expressão em área e, portanto, também qualquer medida ali tem que ser sempre tudo coisas grandes. Para lhe dar uma ideia, temos mais ou menos 1,1 km de tubo de aço carbono, que é a nova rede de incêndios que instalamos, e temos cerca de praticamente também 1 km em divisórias de betão com 3,5 metros de altura, que é para fazer tipo células de confinamento, onde o parque passou a estar composto por estas células. E se um tiver algum incidente, não tem forma de passar ou de migrar para outro.
começaram a empresa com 12 colaboradores e, à medida que alargaram as áreas de intervenção, foram crescendo enquanto grupo. É uma parte orgulhosa, vimos a crescer, vimos a ver a desenvolver, cada ano, cada dia, com a ajuda de todos os colaboradores. É uma equipa e é gratificante, claro. Hoje estamos com cerca de 70 pessoas, mais ou menos, mas tem um impacto social que são nos postos indiretos ligados à logística e a fornecedores de consumíveis e isso. De logística porque nós temos mais ou menos um movimento de 3.400 caminhões por ano. Isso advém das recolhas dos resíduos, que não são organizados por nós. Nós apostámos sempre desde o início numa equipe mista, porque traz vantagens relacionais substanciais e há tarefas onde manifestamente o DNA feminino é amplamente bem-vindo. Na parte mais do desmonte temos realmente mais mulheres. Não significa que os homens também não consigam, nós também temos homens, nas linhas principalmente, mas as nossas mulheres têm muita capacidade. Eu trabalho aqui há 8 anos. Ando de empilhador, descarrego caminhões também à mão, faço triagem. Já há muitos anos, há 19, já vai fazer 20. Fui a primeira senhora a entrar e gosto do trabalho que faço. Desmonto tudo, desmontar os pequenos eletrodomésticos, pesar, separar os circuitos impressos, tudo, os alumínios, tudo. Eu prefiro até fazer coisas assim de esforço manual do que até andar com máquinas. Não se aprende tudo de uma vez, depois a gente com os anos vamos aprender, mas a gente faz com gosto e não custa. Desde que trabalho aqui tenho mais importância, não é? Devemos proteger o ambiente, não meter o eletrodoméstico no caixote de lixo, separar pilhas, lâmpadas. Que eu gostava de trabalhar ainda por mais anos, até poder, e sim, gostava. Sempre gostei. Aliando a tecnologia às melhores práticas ambientais, a Interrecycling preocupa-se em tratar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos com um rigoroso respeito pelo ambiente. Desde que o resíduo chega à empresa até que ganha uma nova vida, há todo um processo que importa conhecer. O caminhão chega, é pesado, vai para uma zona de descargas, onde é feita a descarga do caminhão e a triagem dos resíduos. Identificando o fluxo de resíduos que nos chega às nossas instalações, é encaminhado para a linha onde vai ser efetuado o tratamento do resíduo. Dependendo do resíduo que estamos a tratar naquele momento, o resíduo é totalmente descontaminado, ou seja, são retirados todos os componentes perigosos que constituem o resíduo. Nós depois cá dentro, obviamente, são triados e separados. Em função das suas tipologias entram em linhas distintas, porque num primeiro momento a primeira missão é fazer a despoluição adequada e a separação. Todos os outros materiais chamam-se matérias-primas secundárias porque advêm de reciclagem e não de extração natural, como o aço, o alumínio, o cobre, o bronze, o latão, os plásticos e todos os vários tipos de plásticos. E que, aliás, nessa área dos plásticos é onde a empresa hoje apostou muito em investimentos nestes últimos 2 anos. Estes componentes que resultam da reciclagem entram depois na cadeia de valor normal nas indústrias de base de transformação e voltam a ser comercializados. Elas estão equiparadas às matérias virgens e, portanto, onde uma inicia a sua industrialização, estas podem passar a ser alternativas a esses fornecimentos, quer a nível nacional, quer a nível europeu e até fora da Europa, porque há indústrias que hoje deslocalizaram-se para a zona da Ásia, portanto lá também acima de tudo hoje é uma região altamente consumidora de matérias-primas. Na Interrecycling, cerca de 50% destes componentes são para o mercado nacional e os restantes para exportação para a Europa, América do Sul e Ásia.
75 toneladas é a capacidade máxima de reciclagem de resíduos por dia na Interrecycling. Agora, para ficar com uma ideia, à escala mundial, nós geramos por ano cerca de 50 mil milhões de toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos. Agora penso que ainda faltam os carros, agora ainda faltam os pneus, ainda faltam resíduos hospitalares, ainda faltam resíduos urbanos, resíduos industriais e a conta vai longe, não é? Atualmente, o setor ambiental em Portugal representa cerca de 4% do PIB. Já há países onde ele está a contribuir quase com 15% para o PIB e isso é uma questão que se calhar Portugal deve de facto olhar para isto hoje até com outro relançamento de economia que andam aí a ver como é que isso pode ser feito. Os millennials são cada vez mais amigos do planeta e de facto estão a contribuir para mudar os métodos de produção da indústria em todo o mundo. No entanto, Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer no que respeita à sustentabilidade. É essa consciencialização que a Interrecycling quer ajudar a construir. Como? Começando desde logo, muito cedo, junto das escolas. A preocupação das gerações mais novas com a sustentabilidade é inegável. Estão cada vez mais atentos à compra e às opções da compra. Os portugueses reciclaram mais 10% em 2019 face ao ano anterior. Um fenómeno como a Greta, na minha geração, eu diria que a nossa irreverência ainda não estava bem para este prisma. Aliás, ao contrário, ainda foi invadidos de toda a forma infantil, que tínhamos que ser era consumidores. E olhar para um fenómeno mundial que uma Greta conseguiu, isto é um traço de juventude, mas é uma verdadeira alteração comportamental, porque eles lá na capacidade sensorial percebem que alguma coisa já lhes vai tocar e percebem que quando assumirem serem pais e um dia avós, que isso pode ficar profundamente alterado ao que é hoje. Muito a breve trecho, a nossa conduta ambiental deveria começar a fazer parte da folha do IRS. Como é que justifica que um frigorífico inadequadamente reciclado corresponde a um carro a andar em emissões, a andar cerca de 1000 km? A relação próxima que a empresa mantém com a comunidade escolar é já um passo no caminho da sensibilização. Estamos a fazer o melhor e a contribuir da melhor forma para que todos estes resíduos sejam corretamente tratados e é preciso cada vez mais sensibilizar para esse envio consciente do equipamento enquanto resíduo e da influência que essa decisão tem no futuro do planeta. Há uma que é muito mais determinante, à parte do negócio, à parte de uma empresa, à parte da responsabilidade social que tem, é a atividade que faz. Essa é uma grande motivação diária, porque trabalhar numa empresa, mas onde os ganhos ao fim do dia são todos estes pontos ambientais, isso é fundamental. É parecido à atividade jornalística, que também ao fim do dia sente-se que viver em sociedade vale a pena. A Interrecycling tem construído uma história de boas práticas ambientais e com o reconhecimento merecido. A verdade é que um futuro mais sustentável começa todos os dias, em cada gesto e com cada um de nós. Sigam a temporada em jornaldocentro.pt e acompanhem-nos nas nossas redes sociais. E não se esqueçam que, afinal, todos temos algo de excelente e que as grandes mudanças começam com pequenos gestos.